Então, beleza, pessoal. Agora a gente vai categorizar as nossas notícias, né? A gente viu que a gente já tem lá no banco de dados um Category ID, mas a gente ainda não está preenchendo ele aqui no nosso Factory nem no nosso Seeder. Então, aqui na nossa pasta Database, a gente tem esses Factors e a gente também tem esses Seeders aqui. Se a gente vier aqui no Category Factory, nada demais, ele apenas tem um título da notícia, beleza até aqui. Mas se a gente vir aqui na notícia, a gente vai ver que a gente tem o título da notícia, o subtítulo da notícia e o texto. A gente nem tem aqui o cover, que é a foto de capa, né? Então, no momento da criação em massa ali do nosso seeder, a gente não preenche esse campo. A gente também não tem um Category ID. Então, vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar um Category ID, ou seja, eu estou entrando no Factor que já existia e estou fazendo alguma modificação nele, né? E também vou ter aqui embaixo um cover. Esse cover eu posso simplesmente utilizar também o Faker para me auxiliar nisso. E eu tenho aqui, por exemplo, um image URL, né? Beleza. E aqui no Category ID eu vou fazer o seguinte. Eu tenho algumas abordagens que eu posso fazer aqui. Uma dessas abordagens é chamar o meu model category. Desse model category, chamar o meu método factor. E aqui chamar o create. Isso vai criar, a partir da minha factory, uma nova categoria no banco de dados. Eu posso, inclusive, agora, pegar o ID dessa categoria. Isso aqui resolve meu problema. Então, vamos fazer um teste em cima disso aqui para a gente ver como é que vai funcionar. Então, php artisan migrate refresh -seed. Beleza, aparentemente tudo deu certo. Vamos lá no banco de dados dar uma olhada. E se a gente vier aqui ó, em Laravel CMS Categories, a gente tem. Opa! A gente tem todas as categorias aqui que a gente criou, né? E aqui na parte de notícias, ele tem todas as notícias que a gente criou já com as categorias. Aí você fala, pô, Paulo, mas vamos dar uma olhada lá no nosso seeder de categoria. Eu já vim aqui no seeder de categoria. É o que eu suspeitava. A gente só cadastrou aqui 5 categorias. Por que lá no banco de dados tem aqui 30 categorias? E quando a gente fez aquele artifício para ele criar uma nova categoria e pegar o ID, foi o que ele fez. Ele criou 5 categorias, que foi o que a gente pediu lá no seeder de categoria. E depois, para cada notícia, que tem 25 notícias aqui, né? Para cada uma delas, eu criei um novo registro. Então, essa é uma abordagem, isso aqui funciona, mas para os nossos testes manuais que a gente vai fazer aqui, acaba não sendo tão interessante. Então, a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente que também resolve o problema. Então, aqui o que eu vou fazer? Ao invés de criar uma nova categoria toda vez que eu criar uma nova notícia, isso vai fazer com que a quantidade de notícias e de categorias sejam muito parecidas, né? O que na realidade não é assim. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. No meu News Factory, eu vou dizer o seguinte, ó. Category é um model, né? Sendo um model, eu posso pegar todos os registros dele. Só que isso vai me trazer uma coleção com todos os registros do banco de dados, né? Com todos os registros de categoria no banco de dados. E isso não reflete o que eu quero apenas um ID. Então, beleza. Como isso aqui é uma collection, eu posso chamar um método do Laravel, que é o random. E dizer, eu quero desse valor aqui que eu... dessa coleção, eu quero que você pegue apenas um aleatoriamente. Isso vai fazer com que eu pegue um desses objetos aqui. Assim sendo, eu posso obter o ID desse objeto. Teoricamente isso aqui resolve, mas vamos executar aqui para a gente ver o que acontece. Perceba que ele vai dar o seguinte erro aqui para a gente. Ó. Você requisitou um item, mas nenhum foi encontrado, né? Não tem nenhum item disponível. O que é que isso quer dizer? Que quando ele tentou fazer isso aqui, né, pegar um item aleatório aqui dessa coleção, o Laravel identificou que essa coleção está vazia. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo no banco de dados. Vamos aqui recarregar a nossa tabela, nosso banco, né? E aqui em categoria realmente está vazio. E por que isso aconteceu? O grande problema é que quando o Laravel dá um erro, ele para a execução.
Então, se a gente der uma olhada aqui nesse database Seeder, que é quem gerencia isso pra gente, você vai perceber que a primeira coisa que ele tenta fazer é a alimentação por meio desse Seeder de notícias. Então, esse Seeder deu problema e, consequentemente, o de cá nunca foi executado. Só que a gente acabou criando uma dependência nesse cara aqui, ó. Desculpe, nesse cara aqui. O categoria ID depende que categoria já tem alguma coisa, né? O categoria ID não, o News Factory depende que no campo categoria ID eu já tenha uma coleção de categorias previamente cadastrada. E não é isso que está acontecendo aqui. Então, para resolver isso é muito simples. Eu vou vir aqui e dizer o seguinte, ó. A ordem aqui vai ser: primeiro cria as categorias, depois cria as notícias. Porque dessa forma eu consigo garantir que quando isso aqui começar a executar, eu já tenho categorias lá. Então vamos ver se isso aqui resolve o problema, né? Vou limpar aqui e executar mais uma vez. Ele deu mais um problema, vamos dar uma olhada. Então é o seguinte, ó. A propriedade ID não existe na instância dessa coleção. O que é que isso quer dizer? Quando a gente executa esse método random, vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Ele está dizendo que ele vai retornar para a gente o quê? Uma nova coleção. Então não retorna para a gente um único elemento. Ele retorna uma coleção que pode ter um ou mais elementos. Então, aqui, antes de chamar esse ID, eu preciso do seguinte, ó, beleza. Eu sei que aqui eu peguei todos os elementos, uma coleção com todos os elementos. Esse cara aqui gerou para mim uma nova coleção com apenas um desses elementos aleatoriamente. E eu vou dizer que dessa nova coleção, eu quero pegar o primeiro elemento. Ah, pô, mas se só tem um, não tem problema. Por quê? Esse cara aqui me garante que o retorno dele vai ser uma instância do objeto e não necessariamente uma coleção daquele objeto. Então, isso aqui vai retornar para mim uma categoria. Agora sim eu posso chamar um ID dessa categoria. Então, eu vim aqui, vou limpar. E perceba que agora funcionou. Vamos dar uma olhadinha lá no banco de dados. Recarreguei aqui, só tem 5 categorias. E se a gente vir aqui em notícias, a gente vai ver que sempre vai ser uma categoria do número 1 até o número 5. Show de bola, isso aqui resolve pra gente. Só que visualmente pra gente, essas categorias também não estão tão legais, né? Esses textos aqui não representam uma coisa lógica pra gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no banco de dados, ou desculpe, no nosso arquivo de Seeder, né? Só que nesse Seeder de categoria. E eu vou dizer o seguinte, ó. Ao invés de eu criar 5 categorias de acordo com a fábrica, né? Com o valor lá aleatório que está sendo gerado lá, né? Eu vou fazer diferente, eu não tenho mais isso aqui. Eu vou dizer que o meu category vai utilizar o factory, não tem problema. Mas ao invés de 5, eu vou criar somente uma. Só que essa uma, eu vou passar novos valores para ela. Eu vou dizer que o title dessa daqui vai ser, por exemplo, economia. E vou criar outras manualmente aqui. Aqui vai ser, por exemplo, política. Aqui vai ser policial. Aqui vai ser entretenimento. Aqui vai ser mundo. Só para a gente ter uma coisinha lá. Vou criar mais um aqui, chamada informática. Só para a gente ter, ou tecnologia. Tecnologia acho que é mais interessante. Tecnologia. Beleza. Vamos novamente executar aqui, né? Continua funcionando. E se a gente for agora no banco de dados, a gente vai ver que agora ele criou as minhas categorias através do Seeder, né? Só que com os dados que a gente tinha definido ali previamente. E, consequentemente, agora as notícias vão ter categorias, né, do número 1 até o número 6. Então agora já fica mais interessante para a gente poder fazer a filtragem que a gente precisava, né? Vamos dar uma olhadinha lá no site. Então agora ele trouxe para a gente uma imagem, que foi o que a gente definiu ali no nosso Factory, né? E cada notícia dessa tem uma imagem. Isso aqui, apesar de estar com essas palavras aqui, são imagens remotas que, se a gente vir aqui inspecionar, a gente vai ver aqui aquele, ó, via placeholder, tal. É uma imagem isso aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Se a gente vir aqui em categorias também, perceba que já está trazendo todas as categorias aqui também. O que eu quero é, atualmente quando eu clico aqui, ele vai para uma página de notícias onde carrega todas as notícias, independente da categoria.
O que eu quero é poder filtrar isso por categoria, ou seja, quando eu clicar em economia, eu quero que exiba só as notícias de economia. Quando eu clicar em política, só as notícias de política e assim sucessivamente. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai abrir nosso arquivo de rota. Então ele tá, cadê ele aqui? Aqui, nosso web.php. E aqui eu vou dizer o seguinte, que eu vou ter uma nova página, né? Uma nova rota, vou até duplicar ela aqui, que vai ser barra notícias, barra categoria, barra uma categoria específica, né? Eu poderia, inclusive, fazer, eu vou até fazer melhor, só para a gente poder fazer diferente. Barra ID ou até mesmo barra category, alguma coisa assim. Poderia criar, por exemplo, que em alguns casos fica bem mais interessante, que é colocar um token para minha categoria. Por exemplo, vamos fazer com token aqui pra gente, ou melhor, vamos fazer primeiro com ID, depois a gente faz com token pra gente ver como é que funciona. Então aqui vai ser news category. Aqui vai ser simplesmente category, beleza? Ou até news categories. Acho que news categories faz até mais sentido aqui. Então, beleza. Isso aqui é o nome do método que a gente vai criar agora no nosso controlador e esse aqui é o nome da nossa rota, né? Apesar de estar exatamente igual, não é a mesma coisa. Então, eu vou lá no meu controlador, posso usar um atalho aqui para entrar no meu controlador. Eu já criei o meu método home, o read e o news. E eu vou criar agora public function news category. O news category, como a gente viu, cadê aqui? Ele vai receber um ID. Então, vou dizer simplesmente aqui que tem o nosso ID. Com isso, o que eu vou fazer? Aqui em cima, eu estou pegando todas as notícias e fazendo esse escape aqui, nesse skip. E aqui eu pego todas as notícias. Então, beleza. Eu vou aproveitar esse código aqui, né? Só que ao invés de retornar tudo, depois de fazer a ordenação, ou até mesmo antes, não faz sentido, não faz diferença aqui na verdade, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero onde o meu category ID seja igual a esse ID que está sendo passado aqui em cima. E logo na sequência, eu vou carregar minha view. Então aqui eu posso simplesmente botar barra categoria barra 1. Ele trouxe só 3 notícias. Categoria 2. Ele trouxe mais notícias aqui. Categoria 3. Ele trouxe mais notícias aqui. E assim sucessivamente. Então está funcionando. O que eu preciso agora? Fazer com que quando eu clique nessas categorias aqui, ele já aponte para minha rota específica, né? Então beleza, vamos lá fazer isso. A gente vai precisar abrir nosso arquivo de template. E aqui eu vou dizer o seguinte. News category. Category. ID. Então vamos ver se isso aqui vai resolver nosso problema. Vou recarregar aqui. E vou clicar aqui em economia. Ele mandou aqui para 1, só que está com um caracterezinho aqui que a gente vai entender o que é esse caractere. Política tá beleza. Policial beleza. Tecnologia beleza. Mundo beleza. Então aparentemente está funcionando tudo belezinha. Aqui perceba que a gente colocou aqui, ó, duas chaves, só que a gente fechou com 3, então por isso tem aquele caracterezinho a mais aqui. Vamos tirar isso e testar para ver se realmente era isso, né? Então vou recarregar aqui. Então tá aqui economia, política, policial, tá tudo funcionando. O que a gente pode fazer agora para melhorar isso aqui? Isso aqui já resolve nosso problema, mas a gente pode resolver isso aqui de outra forma. Eu posso dizer aqui, ó, que ao invés de eu passar um ID, eu vou passar um token. Esse token vai ser passado, obviamente, para a minha News Category, né? Então aqui eu estou recebendo também um token. Só que aqui, ao invés de carregar a partir do Category ID, eu tenho que carregar a partir de um token específico. Então nesse caso aqui, como é que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima
e vou dizer que eu tenho uma category. E essa category vai receber de category onde o ID dessa categoria, ou melhor, o token dessa categoria seja igual ao token que foi informado aqui em cima. E aí eu vou dizer que eu quero encontrar o primeiro elemento que casar com isso aqui. Normalmente a gente faz alguma validação, né, para que não deixe ter mais de um token igual, beleza? Então aqui, beleza, token, token. Isso aqui vai retornar para mim uma categoria. Então essa categoria, eu vou dizer aqui embaixo o seguinte, ó. Dessa categoria, eu quero pegar o ID. Então não sei qual é o ID, mas eu sei qual é o token. Então isso aqui vai retornar para mim um objeto, né, do tipo category. Esse category eu vou pegar o ID dele e aí passo para esse outro aqui. Existem outras formas de fazer, mas essa aqui é a forma mais simples. Só que hoje a gente não tem um token ainda lá na nossa estrutura, aqui, né, na nossa tabela. Então o que a gente vai fazer? Lá no nosso database, onde que ele está aqui? Aqui, database. Aqui no nosso category, na verdade tem que ser no nosso arquivo de migração. Aqui. No nosso, cadê category? Lembrando que em situações reais, né, se fosse uma aplicação já em produção, a gente criaria é, uma migração, como a gente fez aqui no Category ID, né, para colocar um novo campo. Só que aqui, como é uma coisa que a gente está com controle total sobre isso aqui ainda, não tem necessidade de fazer essa migration adicional. Né? Então, simplesmente duplicar essa linha e dizer o seguinte, que agora eu também tenho um token. Se você quiser que esse cara seja único, você pode vir aqui e dizer que ele é unique, beleza? Que aí não permite que dois campos tenham o mesmo, no caso, dois registros tenham o mesmo token. Beleza, só fazer isso aqui não vai resolver. Eu tenho que vir aqui no meu Category Factor e dizer que além de um título, ele também tem um token. Que eu posso dizer que também vai ser uma sentença aqui, ou uma palavra, mas como a gente achar melhor. Beleza, isso aqui também por si só não vai resolver. Na verdade até resolve, ele já vai criar o campo lá para mim, mas eu quero que no meu category aqui, eu além de passar um título, eu também passe um token, né? Então token vai ser nesse caso economia. Vai ser a própria palavra, só que sem acentuação, com tudo minúsculo e tal. E acredito que isso aqui já vai resolver nosso problema. Então vamos vir aqui, limpar tudo, né? E vamos rodar novamente o nosso comando de migração. Aparentemente deu tudo certo, vamos dar só uma olhadinha no banco de dados. Então vamos recarregar o banco de dados mais uma vez aqui. Aqui em Categories, a gente já tem aqui nossos tokens, belezinha. Então vamos ver se isso aqui vai resolver nosso problema lá, né? Lá no nosso... cadê aqui? Arquivo web. Aqui no nosso web a gente definiu que ele vai receber um token, tranquilo até agora. Aqui no nosso... cadê? Template, a gente está passando o Category ID. Então nesse caso não vai ser mais o Category ID, vai ser o token. Né? A gente precisa passar o token lá na nossa rota News Category. Então vamos recarregar aqui. Ele já falhou, né? Porque ele não conseguiu encontrar uma categoria que tinha um ID, no caso o token 3, né? Ou melhor, o token 3 e consequentemente ele não encontrou o ID. Então vamos limpar isso aqui e fazer o seguinte aqui, ó. Economia, política, perceba que continua funcionando, policial, só que agora ao invés de passar o ID, eu passo o nome da categoria, mundo, entretenimento, tecnologia. Então isso aqui ajuda muito no SEO, né? Então a gente fica mais amigável para o Google. E a gente pode fazer o mesmo, inclusive, aqui, ó, nas notícias, porque quando a gente clica aqui, fica simplesmente notícia 20. A gente pode, de repente, colocar aqui esse mesmo título aqui no formato slug que eu tinha comentado agora há pouco, né? Então vamos ver como fazer isso. A gente vai vir aqui, a gente vai precisar fazer isso aqui em alguns locais, né? Aqui nas views.
Eu vou precisar fazer isso na home, né? Porque eu chamo a rota em alguns locais aqui. Eu chamo a rota aqui, aqui e aqui. E aqui no web, eu estou simplesmente dizendo que eu vou passar a notícia. Então, aqui eu preciso passar uma coisinha a mais, né? Eu vou dizer que além da notícia, eu vou passar também um slug. E, consequentemente, aqui no template eu vou ter que fazer os ajustes. Na verdade, no nosso home, né? Então, em todo local que tiver esse router aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui eu estou passando o nome da rota e diretamente a notícia, né? A gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Eu vou dizer que na posição news eu vou passar esse cara aqui e na posição slug eu vou passar um slug do meu news item title. Então, eu vou repetir isso aqui em alguns locais aqui em cima. Então, aqui eu tenho também uma referência para esse cara. Vou fazer também aqui. E aqui em cima, vou ter que corrigir isso aqui também, né? E aqui em cima, eu também vou fazer essa referência, obviamente trocando aqui para Top News e Top News. Vamos ver se isso aqui resolve. Aqui ele está dizendo que essa função slug não existe. Então, na realidade, esse cara aqui, ó, ele se chama, deixa eu pegar aqui, str, né, que é o nossa facade, slug. Só que isso aqui fica bem feio, principalmente de fazer isso aqui na view. Vamos ver se isso aqui vai resolver, mas a gente vai mover isso aqui para um lugar mais interessante. Então, fiz isso aqui, né? Ele automaticamente aqui já corrigiu o problema. Então, vamos fazer um testezinho aqui, ó. Vou clicar nesse cara aqui. E agora ele traz aqui, ó, a notícia, que é esse título aqui, em formato de slug URL, né? Só para a gente ver, sentir isso aqui na prática, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá no banco de dados. E aqui em notícias, eu vou pegar essa notícia de ID 25 e vou dizer o seguinte. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, bota aqui, ó, de Roma, vírgula, com emoção. Então, eu tenho aqui letras maiúsculas, eu tenho aqui espaços, eu tenho aqui vírgula, eu tenho aqui acentuação. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar lá. Vou recarregar essa página. Então aqui ficou o rato roeu a roupa do rei de Roma. Obviamente, a gente ainda tem a requisição anterior, né? Então vamos voltar para home e pegar novamente essa notícia aqui. E aí ele coloca aqui, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma, ele tira a vírgula, tira os espaços em branco e substitui por esse tracinho, ele tira a acentuação, então fica bem mais interessante, né? E isso fica amigável ao Google, então sua notícia fica mais fácil de ser encontrada. Óbvio que não é só isso, você tem algumas outras coisas que você precisa se preocupar. A gente tem mais um probleminha que é tirar aquele método lá da view, né? Vamos ver como a gente vai fazer isso agora. Então, da mesma forma que a gente utilizou o acesso naquela hora, né? Naquele outro vídeo, a gente vai utilizar o acesso aqui também, né? Então, eu vou vir aqui no meu model, que é o model news, e dizer o seguinte, que eu também tenho esse summary aqui, eu vou duplicá-lo e eu vou dizer que eu quero pegar aqui o slug title. Só para a gente ter essa propriedade não existe, né? Mas só para a gente ter essa facilidade lá. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu vou retornar um slug do meu diz attributes title, beleza? E agora eu posso simplesmente vir aqui na minha view, né? E ao invés de fazer toda essa loucura aqui, né? O que eu vou fazer? Na verdade, o colchete fica. A gente vai simplesmente vir aqui e dizer que top news eu quero pegar o slug title. E vou fazer o mesmo para os outros itens, né? A gente vai ter aqui embaixo, só que aqui vai ser esse news item. E aqui a mesma coisa. Belezinha. Recarreguei. Vim aqui. Continuou funcionando.
Vou entrar nessa daqui, ó. Continua funcionando. Vou entrar aqui, continua funcionando. Se eu vier em todas as notícias, provavelmente ele vai quebrar. Que ele disse que o parâmetro não foi passado e realmente a gente não passou. Então, vou fazer essa correção logo aqui, né? A gente vai vir no nosso arquivo de visão News. E a gente vai dizer que quando eu chamar uma notícia aqui nesse cara aqui, né? Tanto aqui quanto aqui, eu quero passar aquele mesmo formato que eu fiz lá no meu home. Então eu vou pegar todo esse colchetezinho aqui. Então aqui eu vou aproveitar aqui. Então já tem, nesse caso aqui, ele está sendo chamado como News Item, então vai funcionar. E aqui também vai funcionar. Então perceba que ele já voltou a funcionar. E consequentemente, na página de categoria, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui é legal. Foi o que aconteceu aqui. Ele está dando 404, porque está dizendo que não encontrou essa notícia aqui específica, né? Por quê? A gente já se deparou com esse problema aqui uma vez, né? Aqui no nosso arquivo de rotas, que é o nosso web, cadê? Web.php, a ordem disso aqui influencia, né? Então perceba que aqui eu tenho notícias, alguma coisa, e aqui eu tenho notícias, alguma coisa. Então, como a gente quer que a preferência, a prioridade seja nesse item aqui, a gente vai mover ele para cima. Então, antes de avaliar isso aqui, ele precisa avaliar se isso aqui existe. Então, vamos recarregar aqui e ele voltou a funcionar. Então, vamos fazer o nosso teste de novo. Ó. Acessei aqui, continua funcionando. Todas as notícias continuam funcionando. E uma categoria específica, entretenimento, ou, por exemplo, tecnologia, e clicar aqui em cima, continua funcionando. Então é isso, galera. O que falta agora é a gente fazer a nossa busca a partir desse formuláriozinho aqui. É uma coisa que a gente vai fazer no próximo vídeo. Mas antes de ir embora, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo, galera. Valeu!